Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara aprova decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Após reunião no Planalto, o presidente Lula leva autoridades para verem pessoalmente os danos causados pelos invasores no prédio do Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. Em votação simbólica, agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que autoriza a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O Matheus Escavazini traz as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Os deputados aprovaram de forma unânime e em sessão extraordinária o decreto de intervenção federal. A medida agora segue para análise do Senado nesta terça-feira pela manhã. O decreto de intervenção está previsto na Constituição Federal e afasta de maneira temporária a autonomia do governo do Distrito Federal. Ainda nesta segunda-feira foi anunciada a troca do comando da Polícia Militar do Distrito Federal. O coronel Clepter Rosa Gonçalves assume interinamente no lugar de Fábio Augusto Vieira, que é investigado sobre uma possível omissão da PM durante os atos deste domingo. Salsi. Matheus, eu sigo com você porque nessa segunda-feira o presidente Lula se reuniu com autoridades e governadores no Palácio do Planalto, certo? Salsi, a reunião contou com a presença de governadores e vice-governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, além de ministros do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Lula prometeu na reunião que os financiadores das invasões em Brasília serão descobertos. Depois do encontro, o presidente e as autoridades atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes. Em um ato simbólico, eles foram caminhando até o STF para avaliar os danos causados pelos criminosos no tribunal. Durante o encontro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prometeu punir os responsáveis pelos atos. E este Ministério Público, que represento com muita satisfação, muito orgulho, venha a buscar a responsabilização dos culpados, não só na reparação dos danos, mas também nas penas restritivas de liberdade para ato tão torpe que é atacar a democracia naquilo que lhe é mais caro, o consenso social. Ainda durante a reunião, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, saiu em defesa do governador Ibanez Rocha e afirmou que ele recebeu informações equivocadas durante a crise de domingo. Ibanez foi afastado do cargo por 90 dias pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, após falhas na segurança de Brasília. O governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um democrata, é um homem que exerceu a presidência da ordem, sabe o que significa o ataque aos poderes da República. Então, preciso de trazer, esse posicionamento do nosso governador, que foi interinamente afastado, mas que, por infelicidade, recebeu várias informações equivocadas durante todo o momento da crise. Bem, daqui a pouco o Matheus Escavazini volta com mais informações ao vivo, direto de Brasília. E olha, o presidente Lula conversou nesta segunda-feira por telefone com o presidente Joe Biden. O presidente americano transmitiu apoio incondicional à democracia do Brasil após os atos criminosos em Brasília. Quem tem os detalhes para a gente direto dos Estados Unidos é o correspondente Vandrei Pereira. Oi, Vandrei, boa noite. Olá, Salsi, boa noite, muito boa noite a todos. De acordo com uma nota conjunta divulgada pela Casa Branca e o Palácio do Planalto, o presidente americano condenou os ataques às instituições democráticas brasileiras no domingo. Os dois líderes ainda se comprometeram a trabalhar em colaboração nas questões de mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, paz e segurança.
Biden também convidou Lula para visitar Washington no início de fevereiro, proposta que foi aceita pelo presidente brasileiro. Bem, essa deve ser a segunda viagem internacional de Lula neste mandato, já que dia 22 de janeiro o presidente viaja para a Argentina. Salsi. Obrigada pelas informações, Vandrei. Há 2 anos, os Estados Unidos tiveram atos de vandalismo semelhantes aos registrados domingo em Brasília. Em 6 de janeiro de 2021, cerca de 2.000 manifestantes contrários à eleição do presidente Joe Biden invadiram a sede do Congresso em Washington. 192 pessoas já foram condenadas à prisão. Segundo cálculos do Departamento de Justiça, entre 2.000 e 2.500 ativistas pró-Donald Trump invadiram o Capitólio para tentar impedir a diplomação de Biden. Após as investigações, cerca de 950 manifestantes acabaram presos. A maioria ainda aguarda julgamento. As acusações variam de entrada sem autorização até perturbação da ordem pública. A invasão terminou com 5 mortos, incluindo um policial. E a Polícia Civil do Distrito Federal atualizou o número de extremistas presos por participação nas invasões em Brasília. A gente volta a conversar agora com o Matheus Scavazini ao vivo. Matheus, quais são as últimas informações, por favor? Salsi, de acordo com a Polícia Civil, até aqui 205 pessoas foram presas e transferidas para prisões do Distrito Federal. Também foram apreendidos 42 celulares durante as manifestações em Brasília. Após determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na manhã de segunda-feira também foi iniciado o desmonte do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O acampamento havia sido montado há 2 meses. Ao todo, 1.500 pessoas foram detidas e levadas em ônibus para passar por checagem de documentos e análise de participação nas invasões de domingo. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Matheus. A Polícia Militar desmontou nesta segunda-feira, aqui em São Paulo, todos os acampamentos de manifestantes contrários ao resultado das eleições. A repórter Caterina Schutt tem os detalhes ao vivo. Oi, Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, os 34 pontos de acampamentos foram desmobilizados pela Polícia Militar. Eu estou aqui na frente de onde estava um deles, na zona sul de São Paulo. Por aqui havia dezenas de barracas, mas agora o local está vazio. A ação durou cerca de 8 horas e cumpriu uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes estavam acampados na frente de unidades militares e distribuidoras de combustível. A retirada aconteceu de forma pacífica. Na capital paulista também não houve prisões. Forças de segurança ainda desmontaram acampamentos em Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina. Os atos de vandalismo e depredação em Brasília podem ser classificados como terrorismo, a depender da decisão da Justiça. O Jornal da Record ouviu juristas que têm visões diferentes da lei antiterrorismo e do que diz a Constituição. Durante as invasões em Brasília neste domingo, obras de arte ficaram danificadas, assim como documentos e equipamentos importantes para o funcionamento dos 3 poderes. Objetos foram quebrados e até mesmo furtados durante os atos de vandalismo, ou seriam de terrorismo. Sancionada em março de 2016 pela então presidente Dilma Rousseff, a Lei 13.260, além de definir quais práticas configuram terrorismo no Brasil, também estabelece punições para quem comete esse tipo de crime, penas que variam de 12 a 30 anos de prisão. Mas classificar como terrorismo atos como os de ontem aqui no país não é tão simples. A legislação brasileira abre brechas para diferentes interpretações. De acordo com o artigo 2º da lei, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião,
quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública. Professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, esse advogado criminalista também chama a atenção para o parágrafo 2º do artigo, que diz que a lei não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional. Para ele, como os atos praticados ontem em Brasília tiveram motivação política, não podem ser enquadrados como terrorismo, mas sim por outros crimes. O próprio parágrafo 2º deste artigo 2º da lei antiterrorista diz que não constitui ato terrorista manifestação política de contestação. Isso está expresso na lei. Devendo haver punição, nos termos da lei, pelo saldo criminoso que houver. Por isso que não há crime de terrorismo tipificado, caracterizado nas invasões que houve ao Congresso e ao Supremo. A lista de crimes que foram cometidos é grande. Segundo o ministro da Justiça, os invasores cometeram tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado a patrimônio público e patrimônio tombado, associação criminosa e lesões corporais. Já o professor Ives Gandra, um dos mais influentes juristas do país, aponta outros trechos que poderiam enquadrar os extremistas que atacaram os prédios dos três poderes como terroristas. Nessa lei, eles declaram que invasão e destruição de prédios públicos constitui ato de terrorismo. Quer dizer, na caracterização do princípio constitucional e da legislação infraconstitucional, nós estaríamos. Esta lei define os crimes e as prisões podem ir até 20 anos, 12 anos a 20 anos. Na prática, o crime de terrorismo pode o cidadão ser solto sob fiança, inafiançável. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou agora há pouco uma foto em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos. Ele foi internado por causa de dores abdominais. Bolsonaro publicou uma foto em que aparece num leito hospitalar. Ele escreveu que no domingo teve uma nova aderência, que causa obstrução no intestino e que, por isso, precisou ser levado ao hospital. Essas aderências, segundo os médicos, são consequências da facada sofrida em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2018. A informação de que Jair Bolsonaro tinha sido internado foi divulgada primeiramente pela esposa dele, Michele. No Peru, os confrontos entre manifestantes e policiais deixaram ao menos 12 mortos. Os protestos violentos contra a nova presidente Dina Boluarte foram registrados durante uma tentativa de ocupação do aeroporto de Juliaca, no sul do país. O Peru enfrenta uma das piores crises políticas da história. Nesta segunda-feira, a presidente proibiu a entrada do ex-presidente boliviano Evo Morales no Peru por intervir em assuntos da política interna. Evo já havia expressado apoio aos protestos que pedem eleições imediatas no Peru. Os líderes de México e Estados Unidos se reuniram nesta segunda-feira na capital mexicana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o do México, Andrés López Obrador, debateram temas como a imigração ilegal e o combate ao narcotráfico. É a primeira visita de Joe Biden ao México como presidente. A última vez que um ocupante do cargo visitou o país latino-americano foi há quase 10 anos. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau se junta aos colegas para a chamada Cúpula dos Três Amigos. E olha, de volta ao Brasil, nas últimas 24 horas, 2 mulheres foram assassinadas na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho traz os detalhes ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com as investigações, Daniela Barros, de 29 anos, estava em casa quando foi morta com 2 tiros pelo ex-companheiro. Ela dormia na companhia dos filhos quando o crime aconteceu. A Daniela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e o suspeito se entregou à polícia. Outro caso aconteceu com a auxiliar de serviços gerais, Carmen Dias da Silva, também de 29 anos. A jovem foi morta com golpes de faca na casa do namorado.
A Carmen deixa um filho de apenas 5 anos de idade. A polícia conseguiu prender o suspeito. E, Salsi, a polícia também prendeu um suspeito de tentar matar a mulher com um golpe de faca, isso no fim do ano passado. O crime aconteceu na frente de um dos filhos do casal. Marcelo dos Santos Genovez foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já a vítima foi socorrida e não corre risco de morrer. Salsi. Obrigada, Pedro, pelos detalhes. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a morte de um jovem obeso na capital do estado. Tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde foram notificadas e terão 5 dias para apresentar recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, além de 10 dias para prestar esclarecimentos. Vitor Augusto de Oliveira tinha 26 anos e morreu enquanto aguardava atendimento em um hospital na zona norte de São Paulo. A suspeita é que o jovem não tenha recebido atendimento adequado por não haver macas para pessoas obesas nas unidades. Subiu para 18 o número de mortes provocadas pela chuva que não dá trégua em Minas Gerais. A repórter Virgínia Narum atualiza as informações para a gente ao vivo, também direto de Belo Horizonte. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você. Um jovem de 23 anos não resistiu depois que a casa dele desabou em Barbacena. Ele tinha saído do imóvel, mas voltou para pegar um celular quando a estrutura veio abaixo. De sábado até agora, 4 pessoas morreram em Minas por causa desses temporais. Como a chuva não dá trégua, o solo está encharcado, o que aumenta a chance de deslizamento de terra. A Defesa Civil já colocou em estado de alerta 131 cidades mineiras e há previsão de mais chuva para esta terça-feira. Neste momento não chove aqui na capital mineira, mas o tempo está bastante nublado, há previsão de chuva durante a madrugada, está bem fresquinho, faz 20 graus aqui em Belo Horizonte. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas atualizações. Virgínia, aliás. Olha, preocupado com o novo avanço da Covid, o Japão ampliou as restrições para turistas que chegam de Macau, uma região autônoma na China. Agora vamos até Tóquio ao vivo com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem uns detalhes. Silvia, boa tarde para você aí. Olá, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha só, a medida foi tomada conforme aumentam os casos de Covid no continente asiático. A partir desta quinta, os passageiros vindos de Macau também vão precisar apresentar teste negativo de Covid 72 horas antes do embarque. A mesma medida está valendo para quem chega da China desde o dia 30 de dezembro. De cerca de 4.900 testes aplicados nos aeroportos chineses desde então, 408 deram positivo para quem tentava embarcar ao Japão. Tóquio acompanha com preocupação a alta dos casos de Covid. Nesta segunda, o país contabilizou 60 mil mortes desde o início da pandemia. Na última semana, cerca de 400 pessoas perderam a vida diariamente. Especialistas em saúde alertam que a situação pode piorar nas próximas semanas. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia. O jogador de futebol americano internado após uma parada cardíaca durante uma partida recebeu alta nesta segunda-feira. Damar Hamlin, do Buffalo Bills, estava há uma semana no hospital em Cincinnati, onde jogou na semana passada. Segundo a equipe do defensor, Hamlin já voltou para casa no estado de Nova York. Os exames iniciais do jogador apontaram que o cérebro não foi afetado. O atleta precisou ser reanimado dentro de campo após um choque com o adversário do Cincinnati Bengals. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.